Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre embriogênese humana, tá? E aí a gente vai partir de alguns princípios pelos quais se dá, né, essa parte da embriologia no sistema humano, tá? No organismo humano. O que acontece? A partir do momento que acontece a fecundação, né, que é o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, o espermatozoide, né, ele tem uma região chamada acrossomo, e o acrossomo ele fica na parte da cabeça do espermatozoide, né, ele tem algumas enzimas que auxiliam na degradação da zona pelúcida, que seria uma zona que é recoberta de estruturas que protegem o ovócito 2. Então ele fica, né, colidindo o tempo inteiro, né, batendo o acrossomo com essa zona pelúcida, de forma a liberar essas enzimas para que aconteça a degradação dessa zona pelúcida. Aí o que vai acontecer? O espermatozoide ele entra dentro do ovócito e libera a sua célula. A partir do momento que ele libera essa célula, né, acontece a junção e aquele organismo que ele era haploide, ele passa a se tornar um organismo diploide, certo? Aí o que vai acontecer? A partir do momento que tem a fecundação, eles começam as intensas divisões celulares, como nós vimos nos capítulos anteriores, né? Que são que está relacionado ao processo de segmentação, tá? O que vai acontecer? Aquelas duas células vão dar origem a 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, enfim, vão, né, se dividindo ali sempre de forma dupla. Aí o que acontece? Vai formar o blastocisto, que seria aquela célula que tem uma cavidade oca e aqui é outra cavidade cheia de células, certo? Após a formação do blastocisto, lá durante o processo de segmentação, esse conjuntinho de células, né, chamado blastocisto, ele vai se fixar na parede aqui do útero, tá? Na região ali do endométrio. E aí o que ele vai fazer? A partir de quando ele faz o processo de nidação, é como se o organismo da mulher ele fosse envolver tudo isso, ele fosse se fixar, né? É um momento de fixação no útero, a nidação. E aí ele vai formar um embrioblasto, tá? Que já vai dar origem ao embrião. E a partir disso ele vai começar a juntar as células do organismo feminino juntamente com esse embrião que está ali. E aí vai formar um trofoblasto, tá? Que é essa junção, que é como se fosse a formação de vasinhos, de conexões entre a mãe e o futuro bebê, tá? A partir deste momento, a gente tem o processo de iniciação lá, que é o processo de gastrulação, tá? Que é a formação da parte de folhetos germinativos e também de alguns órgãos, tá? A definição do plano corporal, então ele vai dando origem a partir desse, como se fosse do embrioblasto, né? Que aí vai formando alguns sistemas, né? Aí os folhetos vão ser a formação dos folhetos germinativos, que é o ectoderma, mesoderma e endoderma, e aí também dos anexos embrionários, né? Que são o saco vitelínico, o âmnio, o córeo e o alontoide. Lembrando que o saco vitelínico ele é formado com uma pouquíssima quantidade de vitelo, tá? Tem pouquíssima quantidade de vitelo no âmnio, né? No saco vitelínico do ovócito, né? Da mulher. Nós temos também essa membrana, né, que é o âmnio, que ele vai recobrir esse saco vitelínico, o córeo, que também vai envolver tudo isso, né, e o alontoide, que ele é pouco desenvolvido no caso de seres humanos, e ele vai dar origem, né, a algumas estruturas, né, importantes aí para o futuro do desenvolvimento do bebê, que seria a placenta e o cordão umbilical, ok? Já aí, quando termina esse processo de gastrulação, ele vai dar origem à organogênese. Lembrando que durante a organogênese nós temos alguns acontecimentos muito importantes, que são eles: a neurulação, tá? Que é a formação do tubo nervoso neural e da notocorda. No tubo nervoso neural,
nós vamos ter depois, futuramente, a formação do cérebro e da medula espinhal, que fazem parte do sistema nervoso central, certo? E aí nós temos a formação, né, através da mesoderme, né, na mesoderma, a formação de músculos, ossos, cartilagens e sangue. O endoderma, o sistema urogenital e respiratório, por exemplo, e também outros sistemas. E o ectoderme, a parte mais externa, né, a nossa pele. Tá certo? A placenta, ela é formada por volta da 4ª semana de gestação da mulher e ela permite que ocorra uma troca, né, de substâncias entre a mãe e o bebê durante o processo de gravidez através de uma estrutura chamada cordão umbilical. Desta forma, né, o oxigênio e os nutrientes que ficam lá no corpo da mãe, eles passam, né, para o bebê através de um processo chamado difusão, né, pela circulação sanguínea. Porém, né, não existe um contato direto entre o sangue da mãe e do bebê. Tá? E aí o que acontece? Nós temos também o gás carbônico, né, e algumas excretas que ficam presentes, né, no corpo do bebê, e eles entram em contato com o corpo da mãe para conseguirem ser excretados, tá certo? A placenta, ela produz um hormônio chamado gonadotrofina coriônica, tá? Também chamado de HCG. Esse hormônio, ele permite, né, ele mantém, na verdade, o folículo ovariano, né, ele permite que ele se instale lá o corpo lúteo, e ele é responsável por secretar progesterona e estrógeno, tá? Que são hormônios que inibem a descamação do endométrio, que seria a menstruação, e também não permite a ovulação durante o processo da gonadotrofina coriônica, tá? E aí, indicativo de gravidez. Então, se o hormônio está presente no sangue, ele está inibindo a descamação do endométrio, que seria a menstruação, e também o processo de ovulação, é indicativo que a mulher está grávida, tá? Aí, esse hormônio, ele baixa a imunidade da mulher no início da gravidez, e aí ele pode ocasionar, né, ele vai baixar essa imunidade para quê? Para que o bebê não seja expulso do corpo da mãe, tá? Para que não aconteça a rejeição do bebê, tá? Lá, mais ou menos na 8ª semana de gestação, a placenta ela começa a produzir também o estrógeno e a progesterona, e aí ele reduz a produção do HCG, que seria a gonadotrofina coriônica. O estrógeno e a progesterona, eles são hormônios, né? A progesterona proporciona, né, um relaxamento da musculatura do útero e evita a expulsão do feto. E aí ele garante também o desenvolvimento do endométrio e o equilíbrio entre a quantidade de água e sais minerais no corpo da mãe. E o estrógeno, ele vai atuar na multiplicação de células da musculatura do útero e também no aumento da vascularização, né, que aí auxilia nos vasos sanguíneos para que eles possam se dilatar. Também tem, né, a produção de um hormônio chamado lactogênico placentário humano, que garante maior disponibilidade de nutrientes para o bebê durante o processo gestacional. O hormônio lactogênico, ele circula no plasma sanguíneo da mãe e aumenta a resistência da mãe à insulina, o que é responsável pela entrada de glicose nessas células, né? Desta forma, quanto mais glicose circula no sangue da mãe, fica disponível para a nutrição do bebê. Em alguns casos, a mulher pode ter algum desequilíbrio e ter a diabetes gestacional devido a baixa quantidade, né, desse hormônio, e aí não tem equilíbrio, certo? Dentre os problemas que podemos acompanhar na placenta, devido a alguns problemas de desenvolvimento durante a gravidez, nós temos a placenta prévia, né, que é uma condição de que a placenta se implanta numa porção inferior ao útero e obstrui total ou parcialmente o colo do útero, né, podendo causar hemorragias, e o descolamento prematuro de placenta, tá? Esse descolamento prematuro, ele pode ser acarretado devido ao uso de drogas, como cigarro, maconha e cocaína, também devido à idade avançada da mãe, pressão alta, além de traumas que podem ter sido ocorridos durante a gravidez. As primeiras 4 semanas de gestação são caracterizadas pela formação das camadas de folhetos germinativos,
né? Primeiro, a chamada de ectoderme, ela se transforma, né? Ela se modifica, sofre diferenciação celular para, né, se modificar em cérebro, sistema nervoso, pele, cabelo, unha, dente do bebê. Já a camada intermediária, que é a mesoderme, ela vai se modificar, né? Vai sofrer diferenciação e vai se transformar no coração, vasos sanguíneos, ossos, músculos e também em órgãos reprodutores. Já a camada mais interna, que é chamada de endoderme, ela começa a desenvolver os pulmões, fígado, bexiga e sistema digestório. Nesta fase, né, da 4ª semana, o embrião ele vai crescendo no sentido de comprimento e vai adquirindo uma forma um pouquinho mais alongada. Ainda não dá para identificar assim, que é um bebê. Ainda precisa passar por uma diferenciação maior de células. Na 8ª semana de gestação, o esqueleto do bebê, do embrião, ele começa a sofrer o processo de ossificação, né? Ficar um pouquinho mais rígido. E as articulações começam a se formar. A partir daí aparecem as orelhas, os olhinhos, a ponta do nariz. Os rins começam a produzir urina pela primeira vez. O embrião ele passa a ter um aspecto mais humano, né? Começa a ter um rostinho mais de pessoa, né? Igual ser humano normal. Apesar de ainda ser bem pequenininho, ele já começa a ter um batimento cardíaco, né? O coraçãozinho já começa a bater e bate cerca de 150 pulsações por minuto. E na 8ª semana ainda tem, né, uma grande novidade aí, que é a movimentação do bebê dentro do líquido amniótico, tá? Ele começa a fazer pequenas movimentações, mesmo que involuntárias, tá? E ele não consegue identificar que ele está se movimentando lá dentro ainda, tá? Na 12ª semana, o período mais sensível do bebê durante o desenvolvimento já foi deixado para trás. Agora ele já começa a ter um aspecto bem formado, né, bem parecido com o humano adulto, né, o bebê. A partir deste momento, ele passa a maior parte do tempo dele para amadurecer, crescer e engordar. O cabelo e a pele já podem ficar mais oleosos devido à intensa atividade de hormônios que vão agindo sobre o corpinho dele. Ele começa, né, ele passa por volta de, ele tem aí cerca de 54 milímetros a 61 milímetros e já pesa cerca de 8 a 14 gramas. Nas estruturas internas, né, elas começam a ser formadas e a se aperfeiçoar. O cordão umbilical já faz circular o sangue, né, entre a placenta e o bebê e vai fornecendo nutrientes para ele. O coração ele já está formado, funciona e vai bombeando sangue para o corpo todinho. Os rins começam a funcionar à medida que eles vão produzindo, né, a urina, e aí vai sendo excretado para o líquido amniótico, onde ele vai começar a se acumular. O aparelho digestivo, né, digestório, já é capaz de absorver açúcar e transformar em glicose. O bebê ele vai se movimentando e aí já consegue mexer os bracinhos, os dedos, as mãos e os pés. Consegue sorrir e fazer o franzimento de olho e sobrancelha. E é nessa semana também que inicia a formação da genitália, tanto de menino quanto de menina, para definição do sexo. Na 11ª semana, o bebê ele começa a se movimentar bastante. Isso ocorre, né, por conta do desenvolvimento do cérebro e também o aumento da sensibilidade. Ele já consegue abrir e fechar a mãozinha, levar a mãozinha na boca, coloca o dedinho na boca também, consegue esticar os braços e as pernas, faz bastante careta, né, consegue fazer e consegue brincar com o cordão umbilical de vez em quando, né, movimentando o cordão de um lado para o outro. O bebê, nesse momento, também já consegue sentir algumas emoçõezinhas durante a carícia que a mamãe faz na barriga durante, né, esse processo gestacional. Ele já chega a medir cerca de 80 a 100 gramas, né, pesar, e mede entre 11 centímetros, 11 centímetros e meio nesse período, tá? Já tem o bracinho, mãozinha completamente formado e as articulações já começam a funcionar.
O sistema nervoso está em desenvolvimento ainda, né? Porém, acontece a mielinização dos nervos, tá? O aparelho urinário está formado e ele vai começar a produzir urina. Os ossos eles vão continuar ganhando firmeza durante esse processo e os vasos sanguíneos são totalmente constituídos, certo? O bebê já tem bastante emoção, ele já consegue sentir bastante coisa das emoções, principalmente vividas pela mãe, tá? Ele consegue sentir o tato, né? Por conta do contato da mãe com ele, certo? Bom, durante a 20ª semana, o bebê ele chega a medir cerca de 14 a 16 centímetros e pesa cerca de 250 a 300 gramas. É o momento, né, em que o bebê começa, né, a desenvolver os órgãos do sentido, tá? Eles vão se desenvolver por completo. E a partir daí ele começa a crescer e ganhar peso e maturar o funcionamento dos órgãos. O cérebro continua a se desenvolver, os rins começam a produzir urina, que é expelida para o líquido amniótico, o coração bate bem forte, né? E pode ser facilmente auscultado com um estetoscópio pelo obstetra. A pele começa a ficar meio avermelhada, né? E o cabelo começa a se desenvolver, né? Começa a crescer. O bebê começa a se movimentar com uma maior intensidade devido ao amadurecimento dos sistemas musculares e nervoso, certo? Ele vai adquirindo maior controle nos membros, começa a coordenar pequenos movimentos com a mão, né? Vai agarrando o cordão umbilical, leva as mãos à boca, tapa o rosto, né? Consegue realizar um movimento de rolar e virar dentro do útero, né? E aí o que acontece também? A partir deste momento, ele começa a reagir sobre a luz, né? Os olhos não, possam ver, né, nitidamente. Eles conseguem já reagir à intensidade, à influência de luz, certo? E eles começam a se completar isso, né? Começa na 16ª semana, isso se fecha, se conclui na 20ª semana, certo? Na 24ª semana de gestação, o bebê ele já consegue sobreviver fora do útero da mãe, caso ocorra um nascimento prematuro. Porém, ele vai necessitar de cuidados intensivos numa UTI neonatal, tá? Ele chega a pesar cerca de 550 a 600 gramas e mede cerca de 30 centímetros. Porém, ele não consegue respirar sozinho, né, por conta dos pulmões que não estão formados por completo, né? Eles não estão amadurecidos. E nessa fase, né, o bebê ele começa, né, a praticar respiração inalando líquido amniótico. E aí os pulmões eles vão começar a segregar surfactante, que é uma substância que impede que as bolsas de ar dos pulmões se colhem umas às outras, tá? Nesse momento, o cérebro e o sistema nervoso central começam a crescer e se expandir e vão criando as rugas, né, que são os giros do cérebro, tá? Na 28ª semana de gravidez, o bebê já chega a ter cerca de 37 centímetros e pesar cerca de 1 quilo. À medida que ele vai ganhando peso, ele vai se tornando mais redondinho e a pele dele vai perdendo aquele aspecto de coisa enrugada e vai sendo coberta por uma gordura meio esbranquiçada. Ele começa a melhorar o tônus muscular, né, uma movimentação dia após dia, devido à intensa atividade que ele tem dentro do útero, né? E aí o que acontece? Pode ser que venha um murro, né? um chute, por conta do útero que começa a ficar apertado e ele começa a se esticar. Os pulmões começam a ficar, né, mais enrijecidos e ganhando maior capacidade, né? Vai amadurecendo. E aí, se você está grávida, né? Se a mulher está grávida de um menino, o testículo começa a descer.
porque eles são formados em cima do pênis, né? E aí eles descem para ficar no lugar certo. Se são meninas, os lábios vão começar, né, a se unir para formar os lábios na última semana de gravidez, certo? Para formar o clitóris. Na 32ª semana de gravidez, né, o bebê ele já fica meio que perfeito, né? Ele já tá ali bem bonitinho e também bem delicadinho. À medida que ele vai começando a acumular gordura, ele vai formando umas partezinhas mais arredondadas e umas preguinhas vão sendo formadas, né, no corpo dele, nas coxas e nos braços. E aí o que acontece? Ele já chega a medir cerca de 42 centímetros e pesar cerca de 1,7 kg. Ele continua aumentando o peso e os movimentos são mais contidos, né, à medida que o espaço disponível no útero vai diminuindo, ou seja, ele consegue se movimentar um pouco menos, tá? Porém, os movimentos acontecem. Ele já consegue abrir e fechar os olhos, principalmente quando ele vai dormir, ele já consegue fechar os olhinhos para dormir. Ele já estabelece, né, um ritmo de sono próprio dele mesmo, tá? E por isso você consegue, sim, a mãe consegue, né, senti-lo mexer durante a noite quando ela tenta dormir, porque ele tem um ritmo dele. O paladar do bebê já está um pouco apurado, e quando a mãe consegue, né, comer alguma coisa um pouco mais forte, o bebê consegue identificar o gosto depois, tá? Por conta da diferenciação de doces e o ácido também, tá certo? Na 36ª semana de gestação, a maioria dos órgãos já começa a funcionar e o bebê continua a amadurecer. A pele já está mais lisinha e rosada, os intestinos continuam a produzir o mecômio, que seria o cocô, né, a primeira matéria fecal produzida pelo bebê, que vai ser expelida nos primeiros dias após o parto. Tá? O bebê já chega a pesar cerca de 2,6 kg e mede cerca de 47, 48 centímetros. Durante esse período, né, o bebê continua a acumular peso, né, ele vai ganhar o peso e cerca de 200 gramas por semana. E essa gordura ela já chega, ela é suficiente, né, para conseguir regular a temperatura do bebê quando ele nascer. O tecido adiposo que o bebê vai acumulando nas últimas semanas de gravidez, ele vai preenchendo as suas formas e pode criar refogos em algumas zonas do corpo, como pescoço e cintura, né? Ganhando aquela fofurinha do bebê. Nas bochechas, a gordura, juntamente com os músculos de sucção, vão compondo o rosto. A partir desta 36ª semana, o bebê ele vai se movimentando um pouquinho menos, né? E ele vai se direcionando para o canal do parto, né? Lá para a vagina, para o bebê poder sair, né, lá pelo colo do útero. E ele vai se preparando para nascer, a coordenação motora dele já começa, né, a ser mais estabelecida e o espaço do útero é muito pequeno para ele, né, então ele começa a se ajeitar para poder sair daí do corpo da mãe. As palmas da mão e do pé já tem ruguinhas, né, o nível de consciência dele já fica perfeitamente estabelecido, né? E durante esse estágio o bebê consegue diferenciar a luz porque ele já fica dormindo e acordado bastante tempo. Durante a 40ª semana de gravidez, né, a possível última semana, né, antes do nascimento, o bebê já chega a pesar cerca de 3,4 kg e a medir cerca de 48 até 54 centímetros. Nesse processo, né, algumas mudanças vão acontecendo porque o bebê, né, ele amadurece o pulmão, porque quando ele nasce, o primeiro contato que ele tem com o oxigênio é um pouco impactante, já que ele dependia bastante, né, da placenta para auxiliar na troca gasosa, né? Aí no final da gravidez, né, o corpo da mulher tem lá o útero que chega a pesar cerca de 20 vezes mais do que ele pesava antigamente, né? E aí o que pode acontecer? Se a gravidez ultrapassa as 40 semanas, o médico pode querer induzir o parto, né, injetando ocitocina, que é um hormônio que auxilia nas contrações uterinas. Isso pode acontecer, né, para poder auxiliar no processo do nascimento da criança.
já que não é aconselhável já por conta da placenta, do líquido amniótico, que devem estar desgastados e no final da gravidez, por conta, né, do período intenso, que o bebê já ficou dentro do corpo da mãe, certo? Bom, pessoal, em relação à gravidez múltipla, que é a gravidez de gêmeos, nós podemos ter os gêmeos idênticos, que compartilham de um mesmo córeo, né? E o amnion deles é separado, né? Cada um tem o seu. E temos os gêmeos fraternos, que são gêmeos dizigóticos com córios separados e amnions separados, tá? No caso dos gêmeos idênticos, nós temos um espermatozoide e um ovócito que, no momento da fecundação e da diferenciação lá das células, acaba acontecendo um erro. E aí, essas células, no lugar de virarem 2, elas vão virar 4. E aí tem a separação e a formação dos gêmeos idênticos. Os gêmeos idênticos sempre serão do mesmo sexo. Tá? Por quê? Porque não tem como um espermatozoide e um ovócito, né, dar origem a sexos diferenciados. Já no caso dos gêmeos fraternos, podem ser do mesmo sexo, como também podem ser de sexo diferentes, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem 2 espermatozoides fecundando 2 ovócitos diferentes, tá? Não é um ovócito para 2 espermatozoides, porque não tem como entrar lá dentro 2 espermatozoides, ok? Eles compartilham aqui do mesmo córeo, né? E aqui o córeo já está separado, cada um tem o seu, tá certo? É isso. O parto ele acontece dentro a 37ª e a 40ª semana, né? Que a mulher entra em trabalho de parto, onde vão acontecendo inúmeros fenômenos no corpo dela, que ela vai começar a sentir as contrações, que tem uma intensidade, né, de momento, e ela vai começar a sentir essas contrações que são indicativos, né, de que o bebê está para nascer. A liberação de ocitocina, que é um hormônio que auxilia nessas contrações, ele é produzido lá no hipotálamo e ele vai ser secretado pela hipófise e aí vai auxiliando nesse processo para o bebê nascer. O parto ele tem 3 fases, que é a fase latente, a fase ativa, a fase expulsiva e a fase da dectação, que é a saída do bebê. No caso seriam 4, então. Na fase latente, ela vai tendo bastante contração e ela pode durar cerca de 20 horas, aí, dependendo de como for, né? E conforme vai tendo as dilatações. A fase ativa, as contrações vão ocorrendo, né? Elas são dores intensas. E aí ela pode ser amenizada com exercícios respiratórios e técnicas de relaxamento e banhos quentes, tá? E aí eles estão esperando uma dilatação maior do canal vaginal para que o bebê consiga realmente sair do corpo da mulher. Já na fase expulsiva, é o momento, né, que as contrações começam a permitir a saída do bebê pelo canal vaginal. Aí ela vai fazendo a força para que o bebê consiga achar o caminho para ele conseguir sair. A mulher vai sentindo uma queimação na região da vagina quando a cabeça do bebê começa a sair por conta dessa dilatação, tá? O nascimento pode ocorrer de cócoras, né? Enquanto a mulher vai sendo amparada por alguns apoios. Depois da passagem da cabeça do bebê, ele vai ser rotacionado, né, para poder sair o restante do corpinho dele. A fase de dectação é o momento em que a placenta é expelida, né, pelo canal vaginal, e aí o parto se encerra, certo? Se por um acaso a mãe não consegue, né, colocar o bebê de forma normal ou natural para fora do corpo dela, o médico realiza um corte na região inferior à barriga da mãe, próximo ao pubis, né, para retirada do bebê através de um procedimento chamado cesariana ou parto cesárea. A amamentação. A amamentação ela é importante porque através do primeiro leite que o bebê, né, entra em contato da mãe,
ele sai com o colostro. O colostro ele vai auxiliar no processo de imunidade do bebê durante um determinado período da vida dele, certo? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, orienta as mamães que elas amamentem os bebês até cerca de 2 anos de idade, porque o leite ele auxilia no processo imunológico da criança.